Hoje falando sobre mentiras e fofocas. Mas antes do vídeo, por favor, curta este vídeo, compartilhe este vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, ok? E agora vamos para o vídeo de hoje. Mentiras e fofocas, uma coisa puxando a outra, né? Normalmente andam juntas. Que coisa chata. Nosso mundo é um mundo repleto de mentiras. Nosso mundo é repleto de mentiras. As pessoas gostam de mentir, não sei porquê. Há pessoas que são amantes da mentira, infelizmente. E lidar com pessoas mentirosas é um negócio complicado, né? Lidar com pessoas que fazem mentira, que falam mentira e que fazem fofocas. Nossa, que coisa triste. Mentir, inventar coisas, criar coisas sobre algo ou alguém. Aí entra na questão de fofoca, que normalmente a pessoa vai levar para outras pessoas o que ela inventa. A fofoca não necessariamente é uma mentira, né? De repente alguém pede segredo a você, você não guarda, você está fazendo fofoca. Mas normalmente o fofoqueiro gosta de falar mentiras. Porque além de levar o que ele quer levar para frente, ele incrementa, ele mente. E quando ele não tem o que falar, porque ele não está com nenhum fato interessante, sim, ele pode inventar mesmo, inventar coisas sobre quem ele não conhece, ou sobre coisas sobre quem ele não gosta da pessoa. Vou inventar que ela fez isso, que ela faz isso, que ela é assim, que ela é assada. Coisa triste, né? Então eu digo, mentiras e fofocas, coisas que andam juntas, meu amigo, é muito complicado, né? Aí eu me lembro, que neste ano de 2023, um aluno, uma criança de 9 ou 10 anos de idade, chegou à casa dele chorando e falou com a mãe que seu professor não o tinha deixado merendar. O aluno falou que ele tinha sido proibido de merendar, que ele ficou de castigo, e o castigo dele naquele dia foi não merendar. Nossa, a mãe do menino ficou nervosa, tensa, revoltada, e tomou aquela atitude que muitas pessoas sem noção tomam. Foi para o Face Fofocas, né? Ela foi para o Facebook, lá para uma página de fofoca. Não, dizem que é de notícias. Mas o que mais tem por lá, de acordo com informações, é fofoca. Aí ela foi para lá e detonou o professor. E falou mal do professor, que o professor não tinha deixado seu filho merendar, que seu amigo tudo, coisa e tal, coisa e tal. E o pessoal viu aquilo ali. As pessoas de hoje em dia, elas são muito, muito sábias, né? Então, quando as pessoas leram aquilo ali, começaram a detonar o professor. Xingaram o professor. E tinha gente falando que ele tinha que apanhar, o professor tinha que apanhar. E tinha gente falando que ia dar na cara daquele professor. E tinha gente revoltada, e não sei o que, e coisa e tal. É engraçado que no meio de tanto comentário negativo, eu só me lembro de uma pessoa, uma jovenzinha, que fez o comentário que é o seguinte: olha, antes de falarem essas coisas ou de tomarem alguma providência, deveriam ouvir as duas partes, o professor deveria ser ouvido. Mas detonaram a menina também, ela estava errada, né? Poxa, a única com noção ali no meio foi a que foi vista como pessoa errada, tal como o professor. Bom, no outro dia, a mãe foi à escola para conversar sobre essa situação. Chegando à escola, numa conversa com a diretora e a vice-diretora, aí as diretoras mostraram as imagens das câmeras. Nossa, aquela escola tem câmera. Mostraram pelas câmeras as imagens do filho daquela senhora na fila da merenda. E ele pegou o pratinho e ele merendou normalmente. Ou seja, o menino mentiu. Por causa da mentira dele, a mãe dele fez essa besteira. Ela foi sem noção, né? Ela foi sem noção. Bem, o que uma mentira pode fazer, né? Uma mentira pode levar uma mãe a ir para a rede social detonar uma pessoa que poderia ter sido espancada na rua ou até levado um tiro por causa de uma mentira de uma criança. Pais, crianças mentem, aprendam. Pais, nada de irem para a rede social para resolver as coisas de escola. Procurem a direção da escola e os funcionários envolvidos, no caso o professor. Que coisa, né? Lamentável essa atitude tão infantil também da mãe, né? Mas tivemos mais um caso em 2023. Início do ano de 2023, e muitas mães, ou seja, muitas não, algumas mães
Fizeram muitas fofocas a respeito de um determinado professor, né? Começaram a falar para as mães que seriam mães dos alunos da turma dele agora, ele foi escolhido para a nova turma. Então, essas mães vieram falar para estas mães que receberiam esse professor agora como professor dos seus filhos, vieram falar mal dele. E essas mães falaram muito mal desse professor. Inventaram, mentiram, fofocaram. Como consequência, no início do ano letivo, quando muitas mães souberam que aquele professor assumiria aquela turma, muitas mães foram à escola procurar a diretora para tirar os seus filhos dali da sala daquele professor, porque de acordo com o que se falava, né, aquele cara não prestava. Não sei o que falaram dele, mas falaram muita coisa. Falaram muito mal dele. Segundo informações, muitas coisas diferentes foram ditas sobre ele. Como sempre, muitas mentiras, muitas fofocas de mentirosos, mentirosas, fofoqueiras e fofoqueiros. Que confusão, né? Mas aquele professor continuou com aquela turma, ficou o ano todo. As crianças não foram retiradas da turma dele. E as mães daquela turma perceberam que as fofoquinhas eram mentiras. Era tudo disse-me-disse, era fofoca, era mentira, era coisa de gente sem noção. E o ano transcorreu muito bem e aquele professor chegou ao fim do ano com a turma dele, tranquilo, numa boa, fazendo o trabalho dele. Será que era o professor que era complicado? Será que era o professor que merecia tantos adjetivos negativos? Ou será que não seriam as mães que foram fazer a fofoca dele que mereciam? Talvez essas mães mereceriam adjetivos com certas qualificações negativas. Nos dois casos contados, o professor sou eu, o Anderson. Fui eu que passei por essas situações. Mas todo professor sabe que vida de professor é assim, né? Vida de pessoa pública é assim, essas coisas acontecem. Que triste, né? Mentiras, fofocas, que podem ter consequências muito graves por causa de pessoas infantis que não têm noção do que falam. Agora, não pense que a questão da mentira fica restrita ao mundo escolar. Não. A mentira, como eu disse lá no início do vídeo, ela está no nosso mundo. As pessoas amam a mentira. E se tem um lugar que nós vemos muita mentira também, é na mídia. Como a mídia mente. Como há jornais que mentem. É incrível. Quando você assistir uma determinada notícia, assista em jornais diferentes sobre um determinado tema. Assista em jornais diferentes. Você vai ver como essas notícias são feitas de forma diferente. Como são escritas de forma diferente. Como atacam pessoas diferentes. E como alguns jornais até escondem nomes de determinadas pessoas. Como eu vi alguém ontem falar em um vídeo no YouTube sobre uma determinada situação, que uma grande rede de televisão, não sabemos porquê, ocultou o nome de um youtuber famoso. Talvez porque ele já tenha trabalhado naquela emissora. Talvez, deve ter sido isso. Mas as pessoas costumam ver e acreditar. Da mesma forma que leram sobre o professor lá e acreditaram que ele tinha deixado o aluno sem merenda. O que era mentira. E todo mundo malhando o professor. É triste. Se isso faz as pessoas detonarem alguém, imagina quando uma grande rede de televisão fala, né? E complicado demais. Agora, tenha em mente o seguinte. Mentiras e fofocas são coisas de pessoas medíocres. Mentiras e fofocas são coisas de pessoas medíocres. Isso não cabe para nós. Nós que queremos crescer, que queremos nos desenvolver, que queremos viver mais de acordo com a sabedoria, que queremos ser pessoas diferenciadas, nós não podemos usar a mentira e a fofoca no nosso dia a dia. Isso é pra gente medíocre. Isso é pra gente infantil. Isso é pra gente idiota, gente tola, gente ignorante. Isso é pra gente sem Deus. Se você é cristão, querido, você não pode mentir. Não minta, não. Você não pode fazer fofoca. Não faça isso, por favor. Até porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Agora, se você se sente bem se parecendo com o diabo, dê um abraço nesse seu papai. Continue mentindo.
continue fazendo fofoquinha, continue vivendo dessa forma tão ridícula, medíocre, nojenta, idiota, tola, fazendo essas coisas. Agora, se você não quer se parecer com ele, com o diabo, pare com isso. Vamos viver uma vida diferenciada. Vamos viver uma vida diferente. Porque isso aí já se tornou comum. Mentira e fofoca são coisas comuns. Eu não quero ser uma pessoa comum. E você quer ser comum? Agir de acordo com o que a maioria faz? Eu espero que não. Deixemos a mentira de lado. Deixemos a fofoca de lado. Por favor, precisamos ser pessoas melhores. Precisamos. Agora devemos querer ser pessoas melhores. E buscar essa melhoria, esse crescimento, essa evolução. Mentira e fofoca? Não. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Que Deus te abençoe, te dê muita felicidade, muita saúde, muita paz. E que você possa buscá-lo cada vez mais e mais, porque isso é o que mais importa. Conhecer mais a Deus e viver para Ele. Um abraço e até a próxima!